Que maravilha, irmãos, estamos retornando aos cultos presenciais? Ainda não, estamos quase lá. Mas, nessa série que estamos iniciando nesse domingo, esse é o tema, né? Ao retornarmos. Você já ouviu a pregação da manhã e agora também teremos uma pregação à noite sobre isso. Então, logo estaremos todos aqui, sentados, adorando ao Senhor. Então, entre na presença do Senhor agora, com cânticos e a pregação, para adorar o nosso Deus, porque Ele merece. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Então vamos lá, adorar ao Senhor. Deus abençoe. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu vos convido a louvar juntamente conosco. Com esse louvor, vem. Esta é a hora da adoração.
levanta na sua casa, quem puder, e adore o Senhor conosco. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor está conosco. Independente de circunstâncias, independente do que o mundo passa, independente do medo que sentimos. Sabemos que o Senhor está ao nosso lado, no controle de tudo, Deus. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor deu seu Filho por cada um aqui, Deus. Te agradecemos porque o Senhor nos salvou e aquela morte não foi em vão. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em meio a tanta coisa acontecendo no mundo, Deus. O Senhor tem nos abençoado de uma forma gigantesca. Tu és a porção, a minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Amém. Que dia lindo! Bora construir? Eu tô indo com vocês. Beleza, Eu vamos tô logo lá. atrás, Eu vou pegar os itens que está nesse baú aqui. Tá, então eu vou procurar o terreno. Espera. O que é aquilo? Eu também tô vendo. Eu também. É uma construção, não fui eu que construí isso. Eu não tô conseguindo ler. Vai lá pra ler. Eu tô indo. Eu quero ler direito, mas eu não consigo ler daqui. Vem
cá, Bianca. Vem, Miguel. Calma, gente, eu já tô pegando o bloco. Eu já tô indo, tá? E BVN Kids. E BVN é a nossa igreja. E Kids é criança em inglês. Então, basicamente, é a nossa igreja para crianças. Nossa, que incrível, gente. Meu Deus. Vamos lá. Olha, tem outra coisa escrita ali. Só que tá, tô indo. Contrário. Vamos lá ver. Eu vou ver daqui, tá bom? Eu não tô conseguindo ver. Tem que ver mais de perto. Porque Beleza. tá ao contrário. Vamos chegar um pouquinho mais longe. EBF, tá escrito EBF 2020. Vai ter EBF 2020. Vai ter EBF. Olha, tem uma igreja ali. E já me disseram também que a EBF vai ser no dia 28 de julho. E vai ser pra família. Eu Pra vou toda a família. Vou buscar nossos pais. Vocês vão entrando, beleza? Na igreja? Mas não tinha pandemia. Mesmo assim, vamos ir lá. Vai ter EBF 2020. Vai ter EBF. Que maravilha poder adorar ao Senhor com alguns cânticos, mas agora nós vamos adorar a Deus com o ensino da sua palavra, pensando no que Deus tem para falar para nós nesta noite. Nós iniciamos essa série, que tem como título Ao Retornarmos. A ideia é sempre pensar em textos onde tem essa ideia de voltar à normalidade, voltar a uma nova vida, voltar de uma situação. E como nós estamos vivendo essa expectativa da volta à vida normal, os empregos, as firmas, os estudos e, lógico, no nosso caso, principalmente, o retorno dos cultos presenciais. Então nós vamos pensar o que Deus quer, ou o que Deus nos ensina, o que Deus vai nos orientar, para que quando pudermos voltar aos cultos presenciais, à vida normal, o que Ele quer que façamos. Então, nesta noite veremos, acompanhe, Gênesis capítulo 8, o final do capítulo 8 e também um trecho do capítulo 9. Então, acompanhe agora, na sua Bíblia, a leitura, capítulo 8, do versículo 20 a 22. 20 a 22. Assim diz a palavra do Senhor. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, noite e dia. Aqui é a história de Noé. Nesse trecho, Noé já está saindo da arca, acabou o dilúvio. Então Noé, você conhece de alguma forma, ele recebe a mensagem de Deus para construir uma arca que viria o dilúvio. Veio o dilúvio e passou-se um ano de dilúvio, um ano inteiro. E no final desse ano de dilúvio, Noé percebe que a água está baixando, ele manda primeiro o corvo, depois ele manda uma pomba, e a pomba não volta, e aí ele demora mais um tempinho, aí ele sai da arca. Assim que Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz é adorar a Deus, sacrificar animais. Então, o primeiro ensino dessa noite é que, ao retornarmos, devemos adorar a Deus. Devemos adorar a Deus. Noé, ao retornar, ou a vida normal, a vida na terra agora, a vida no solo, não mais agora dentro de um barco, dentro de uma arca, navegando para lá e para cá, não, uma vida normal de novo, que ele tinha antes. Ele precisava agora viver. Ele inicia esse retorno como? Adorando a Deus. Ele pega alguns animais limpos e algumas aves e sacrifica ao Senhor, como um ato de adoração, um ato de exaltação.
Se você não sabe, os animais limpos, alguns grupos de animais, tinha não só um par de animal. Porque você pensa, se ele pegou alguns animais, então quer dizer que alguns animais, algumas espécies foram extintas. Não. Mas se você ler com cuidado aqui em Gênesis, você vai ver que dos animais limpos, tinha 7 pares de cada espécie. Só dos animais imundos, que era uma classificação que eles tinham, só tinha um par. Então ele poderia pegar de alguns animais limpos e que não acabaria com a espécie, não traria extinção, ok? Só para conhecimento geral. Mas ele faz o que? Ele adora. A primeira coisa que ele faz, ele inicia esse retorno, ele inicia essa nova vida com adoração. E aí, como resultado dessa adoração, o Senhor recebe a adoração. O versículo 21 diz, né, que o Senhor aspirou o cheiro suave. Então, a adoração, aquele sacrifício tinha esse símbolo. Conforme colocava o animal para queimar ali na nossa linguagem, né, na churrasqueira, ou para eles numa fogueira ali no altar, aquela fumaça que estava queimando o animal, de queimar a carne, a fumaça, como você sabe, se você já fez churrasco, você sabe. Então sobe aquela fumaça. Então esse símbolo de que aquela fumaça sobe até o altar de Deus, e chegando lá, Deus vai receber, vai cheirar aquela fumaça como um cheiro agradável. O texto diz suave cheiro. Então Deus, isso é o símbolo de que Deus recebeu a adoração. Deus aceitou, Ele gostou, Ele se sentiu feliz com aquele ato de Noé. E como resultado, Deus diz que, faz uma promessa, é uma verdade, eu não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem. E ele diz por quê? Ele fala que ele não vai mais acabar com a humanidade de novo desta forma. Por quê? Porque não tem jeito. O homem é mau desde a sua mocidade. Lá no íntimo, na mais jovem, na mais tenra idade, o homem é mau. Deus sabe disso. Então, se fosse sempre Deus julgar a terra, destruindo a humanidade por causa da maldade da humanidade, nunca haveria, sempre, de ano em ano, teria que destruir todo mundo, teria que matar todo mundo. Então Deus promete, eu não vou fazer isso. E Ele promete, enquanto durar a terra, não vai deixar de haver a sementeira e ceifa, quer dizer, trabalho, vai plantar e vai colher. Não vai deixar de existir frio, calor, a temperatura, sempre vai ter o tempo de frio, o tempo de calor, sempre vai existir isso. Sempre vai ter as estações do ano, verão, inverno, e sempre vai ter dia e noite, aquilo que regra cada dia de 24 horas arredondando. Então Deus promete. O ato de adoração de Noé levou Deus, na nossa linguagem, no nosso pensamento humano, é claro, a tomar uma decisão de eu vou abençoar a terra em vez de amaldiçoar a terra. Eu e você precisamos ter esse ato de adoração quando retornarmos. Claro que estamos na mesma vida de adoração, de uma forma diferente. Você está assistindo o vídeo agora, então você está adorando na sua casa, enquanto eu estou aqui gravando, aqui no seminário, e estou adorando Ele agora, mas também no domingo, que eu vou estar junto com você assistindo, eu também estarei adorando. Então nós estamos numa continuidade de adoração. As mensagens, as pregações, os cultos não pararam por causa da pandemia, por causa disso. Só que nós, ao voltarmos à vida normal, voltar a trabalho, voltar a estudar, eu sei que vai demorar um pouco mais os estudos nas escolas, de fato, nas faculdades, a ideia da presencial ainda vai demorar mais, mas a volta a poder andar na rua, tudo isso, a normalidade e a volta dos cultos. Nós precisamos iniciar adorando. Deus precisa receber a nossa adoração. O nosso primeiro culto presencial tem que ter essa ideia. Nós vamos nos reunir novamente, depois de alguns meses, mas para celebrar, para adorar, para agradar o coração do Senhor. Para agradar a Deus, essa deve ser a nossa motivação. Não sei se você já voltou a trabalhar, mas se você voltar a trabalhar, você deve pensar nisso. Talvez você ainda está em casa, ainda no home office, mas quando você puder voltar a trabalhar, pense nisso se é o seu caso. O primeiro dia que você pisar no seu trabalho, lá na sua empresa, você fala: Senhor, eu quero te adorar a partir de agora. Aqui, neste local, talvez você vai orar na sua mesa de trabalho, talvez você vai orar onde você trabalha, lá não sei onde, como de fato que você trabalha, mas você vai adorar. Claro, se você já voltou, faça isso amanhã, segunda-feira.
Chegue lá e fala: Senhor, eu quero retornar e adorar o Senhor nesse lugar. E adore a Deus, faça uma oração, peça as bênçãos de Deus, agradeça a Deus porque você está no seu emprego. Agradeça a Deus porque talvez segunda-feira você vai ter que acordar e começar a pegar as coisas da faculdade para fazer, ou da escola, e vai estudar. Amanhã, segunda-feira, você vai ter que estudar. Agradeça a Deus pela escola que você tem hoje. E quando você puder voltar presencialmente, agradeça a Deus também. E quando nós pudermos pisar, todos nós, aqui eu e você juntos, pisarmos nesse recinto, nós vamos lembrar dessa pregação. Eu vou lembrar. E eu vou fazer questão de lembrar você. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Então faça isso. Eu e você precisamos ter essa atitude, para que Deus possa olhar para a nossa adoração, olhar para o nosso clamor, para a nossa oração, para a nossa gratidão e falar assim: eu não vou mais amaldiçoar a terra. Eu não estou afirmando isso, mas eu sei que através da nossa adoração, Deus vai olhar para a humanidade de uma forma diferente. Pode ter certeza. Porque eu sei que a humanidade, e a Bíblia vai nos garantir isso, a humanidade só não entra no mais profundo do pecado, da lama do pecado, porque a igreja está aqui. A igreja ainda habita aqui. Porque nós sabemos que quando a igreja for arrebatada, o inimigo, o homem da iniquidade, como diz lá em Tessalonicenses, ele vai reinar, de fato. Quando? Quando a igreja é arrebatada. Aí ele começa a reinar. Mas enquanto a igreja estiver aqui, nós estamos, por causa da adoração, por causa do servir ao Senhor, nós estamos, nesse sentido, impedindo a atuação completa do inimigo, de qualquer tipo de mal. Então nós precisamos adorar ao Senhor, para que Ele olhe e em vez de lançar maldições ou permitir a maldição, mas que Ele abençoe a terra, que Ele abençoe a nossa cidade, o nosso país, todo o nosso trabalho, nosso emprego, a nossa família. Sim, meu amado irmão. Então pense nisso, eu e você precisamos. Noé, ele está vivendo uma nova etapa de tudo, não é? Pensa bem, ele vivia de uma forma completamente diferente. Na terra existia uma camada em volta da terra, que era uma camada de água. Em Gênesis, eu vou ler aqui para nós não ficar bem claro, em Gênesis capítulo 1 diz para isso para nós. E é o versículo, deixa eu só achar aqui. Vou ler o versículo certo, tá aqui, ó. Gênesis capítulo 1, versículo 6. E disse Deus: haja firmamento. Firmamento é o céu, no meio das águas. Olha, firmamento no meio das águas, quer dizer, entre as águas. E separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do céu, ou do firmamento, como diz a minha versão, e águas sobre ou acima do firmamento. Então, em volta da terra existiu uma espessa nuvem, uma espessa camada de água, que quando houve o dilúvio, se nós fôssemos ler a partir do capítulo 6, essa água dos céus caiu, acabou, saiu de lá. Por isso que, se você nunca percebeu, quando você lê a partir desse dilúvio, as vidas dos homens, as idades da vida dos homens, você vai ver que gradativamente as idades diminuem, sabia? Sabe por quê? Porque essa camada de água que existia em volta da terra era como se fosse um filtro para os raios solares. E hoje a ciência diz que, e ela comprova que, o que envelhece o nosso corpo? O raio solar. Então, já que tinha esse filtro antes do dilúvio, os homens não tinham essa interferência dos raios solares, a incidência dos raios solares como temos hoje. Então a vida deles demorava, era muito mais anos, porque o corpo era mais demorado a envelhecer, já que não tinha tanto impacto do sol sobre eles. Só que depois do dilúvio isso acaba. Então Noé vivia nessa situação, uma situação completamente diferente do que ele vai começar a viver. Agora ele vai envelhecer mais rápido, ele vai ter que trabalhar, e antes tinha muitas pessoas, mas agora só tem ele e a família, mais ninguém, os 3 filhos e a esposa de cada um deles. Então uma nova forma de menos pessoas vivendo na terra, e vai ter que viver. Antes do dilúvio não existia chuva, todas as manhãs um orvalho saía da terra para regar a terra. A partir de agora vai ter que ter chuva, uma nova realidade de vida. Então tudo novo para Noé, e para nós não será diferente. Eu e você vamos ver uma nova forma de vida.
Não sabemos de fato o que vai acontecer. Não sabemos como vamos proceder até o final do ano, o ano de 2021, não temos a mínima ideia, mas sabemos que vai ser diferente. Nós vamos ter que começar a perceber e a pensar e avaliar, se já não estamos fazendo, que vai ser diferente. Vamos imaginar quando voltarmos aos cultos presenciais. Nós não vamos poder ficar se abraçando, se tocando, se beijando. Para isso acontecer vai levar um bom tempo. Pelo menos até que a cura, né, a vacina surja. Então uma nova forma. No trabalho não vai ser diferente, os estudos vão mudar com toda certeza, com essa questão de online, de live, de tudo isso. Tudo vai ser diferente, irmãos. Os trabalhos, muitas empresas com certeza já estão pensando, acho que dá para deixar as pessoas no home office mesmo, não precisa vir mais para cá não. Muitas empresas já devem estar pensando assim, tudo diferente. Então o Noé tinha que viver uma nova vida, uma coisa diferente. E o que ele faz em primeiro lugar? Adora. Eu e você também temos que adorar. Em primeiro lugar, já que vamos ver uma nova vida, vamos adorar ao Senhor. Essa atitude de Noé se encaixa muito bem com o que diz em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E também diz, lá em Filipenses, Paulo falando aos Filipenses, capítulo 3, versículo 15, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando nós voltarmos, Noé não ficou olhando para, o meu passado, a minha terra era assim, a população era assim, meus parentes eram assim. Não, ele não ficou olhando para o passado, ele olhou para o futuro. Ele falou, Senhor, me abençoa daqui para frente. Como Paulo, eu olho para o alvo, olho para Jesus Cristo. Eu e você precisamos fazer isso. Olhar para frente. Vai passar, já está passando. Temos que esquecer o passado nesse sentido e olhar para o futuro que Deus está nos reservando. Mas também, em segundo lugar, nesta noite, vamos pensar que ao retornarmos, nós devemos obedecer a Deus. Devemos obedecer a Deus. Acompanhe do versículo 1, agora do capítulo 9, ao versículo 7. Capítulo 9, versículo 1, de 1 a 7. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um o requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, assim que Deus também promete para Noé que não ia mais acabar com a humanidade, ele abençoa Noé, depois do ato de adoração de Noé. Ele abençoa Noé e os filhos de Noé e diz algumas bênçãos. Essa primeira bênção, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei, eu vou falar mais para o final. Vamos para o versículo 2. Ele fala agora que todos os animais, vou generalizar aqui, todos os animais, todas as aves da terra, da água, todos, teriam medo do homem, sentiriam medo do homem. Antes, se você lembra, antes do dilúvio, Noé vivia uma outra realidade. Quando Noé tem que trazer os animais para a arca, lembre, os animais não eram ferozes. Se nós lermos com cuidado, Deus fez os animais todos herbívoros, todos. É só nós vermos aqui em Gênesis, capítulo 1 também. Talvez você já conheça, mas outros, talvez você que está assistindo não sabe esse detalhe. Gênesis, capítulo 1. Vamos para o versículo... Vamos aqui, versículo
29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais, versículo 30, acompanha bem, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para alimento. Então Deus fez todos os animais herbívoros. Depois do dilúvio é que isso muda. Depois do dilúvio é que eles vão se tornar, um grupo vai se tornar carnívoros. Então por isso que alguns questionam, como que Moisés colocou o leão para dentro da arca? Como que Moisés colocou um tigre para dentro da arca? Animais ferozes, carnívoros, eles iam querer comer Noé e os outros animais também. Não, eles eram herbívoros. Todos eles não se preocupavam em comer o outro para se alimentar. Comiam folhas, comiam alimentos, sementes, frutas. Depois do dilúvio, isso muda. Então, ele fala agora que os animais vão ter medo dos homens. E nós sabemos disso. Por mais feroz que o leão seja, o tigre, o leopardo, esses animais que nós imaginamos, o cachorro, eles têm medo de nós. A ferocidade deles é, quando eles nos encontram, se eles não tiverem de barriga vazia, é para se defender. É para nós corrermos, porque eles estão com medo de nós. Todo animal tem medo de nós. Lógico que quando eles estão com fome, a tendência deles é atacar para comer. Mas mesmo assim, eles ficam cautelosos, eles não vão para cima de qualquer ser humano do nada, eles vão pensar, eles vão planejar na mente do instinto dele, porque eles têm medo. Deus colocou medo nos animais para conosco. Isso aqui nós sabemos que a realidade é esta mesmo. Então é uma bênção nesse sentido, porque agora os animais vão ser carnívoros e eles vão fugir do homem, porque senão eles vão começar a comer os próprios homens. Lembra, não tem tantos animais assim agora, só tem 2 e alguns grupos de 7 de cada espécie, lembra-se disso. O início é bem diferente, com o tempo se multiplica, mas o início é mais restrito. E aí também, ele vai dar essa ordem para Noé, fala assim, Noé, todos os animais eu dou para você, vocês só poderiam comer frutas antes, verduras e tudo isso, mas agora vocês podem comer animais. Isso muda. Também Noé e a sua família e toda a humanidade de então, antes do dilúvio, era todos herbívoros, era todos, nesse sentido só comiam frutas, legumes, mas agora pode comer os animais, não tem nenhum problema. Só que ele fala assim, pode comer os animais, mas sem o sangue. É uma regra que Deus instituiu, porque o sangue vai simbolizar a ideia da vida. Então quando ele fala assim, você não pode comer os animais, mas não pode comer o seu sangue, porque o sangue é a vida. O versículo 5, certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Então uma ordem, você pode comer os animais, mas sem o sangue. Então os canibais, existem tribos de canibais, estão completamente contra a vontade de Deus. Aquela figura, que foram inventadas durante a história, os vampiros. Você gosta de vampiros? Eles são contra a palavra de Deus, porque eles sugam sangue. Está errado, é antibíblico, ok? Então você tem que pensar nisso. E aí ele vai também vai dar uma lei para a humanidade. Versículo 6, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue. Essa é a lei que diz que o homem não pode matar outro homem. Em hipótese alguma. Um ser humano não pode matar outro ser humano. E a ideia de matar é derramar o sangue dessa pessoa. Esse simbolismo que Deus usa. Então, pense nisso. Essa aqui é a lei da pena de morte, usada para nós hoje. A ideia do olho por olho, dente por dente. Muitos países como o nosso não têm pena de morte. Mas Deus instituiu a lei. E a única coisa, espero que você que está ouvindo nunca tenha tido um parente assassinado, morto por alguém, ou qualquer coisa parecida. Porque se você tivesse, você saberia que a única coisa que aplacaria a sede de vingança seria a morte da outra pessoa. Tudo bem, não estou afirmando que temos que defender a pena de morte, mas é fácil falar quando não é o nosso parente que foi assassinado. É fácil falar quando não é alguém que nós amamos que foi assassinado. Porque se fosse assim, nós quereríamos, sim, justiça, olho por olho, dente por dente.
Então, nem eu e você, ninguém nessa humanidade tem direito de tirar a vida de outra pessoa. Ninguém. Está a lei, está aqui, ó. Então Deus faz isso com Noé para que ele possa viver sem ser atacado e para que haja multiplicação, como vamos ver. E eu quero deixar a multiplicação para depois, porque você viu que ela se repete. Olha o versículo 1, vou reler. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e diz: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Agora, se você for comigo lá por versículo 7, mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Deus repete a mesma ordem para Noé e a sua família, no mesmo texto. E quando Deus repete assim é porque Ele quer dar ênfase, e é por isso que eu quero dar uma ênfase aqui. Noé precisava viver a sua vida marital como homem e mulher com sua esposa e multiplicar ele e os seus 3 filhos. E nós sabemos que aconteceu porque estamos aqui. Então eles obedeceram essa ordem de encher a terra. E a ordem é repetida. Mas e eu e você? Ah, mas pastor, já fiz minha parte, já tenho filhos, não preciso mais multiplicar. Verdade, tudo bem. Mas e de repente você, meu amado irmão, que é casado, já está casado com a sua esposa, com seu esposo, e vocês dizem assim: acho que eu não vou querer ter filho, não. Não, para que ter filho? Filho dá muito trabalho. Acho que é melhor criar um cachorrinho, né? Um gatinho, um peixinho, uma iguana, qualquer coisa parecida. Mas filho, não. Você tem que obedecer a Deus. Não estou dizendo que você tem que ter filhos agora, nesse exato momento da sua vida, mas você deve planejar para que você cumpra a ordem de Deus, para que você cumpra a vontade de Deus e tenha filhos. Deixe herança, deixe uma descendência. Para você jovem que está me ouvindo também, eu já te digo para você, um dia você vai casar, então arranca da sua mente essa mentalidade que o mundo tem pregado, que tem embutido nossas mentes, que nós não precisamos ter filhos. Podemos ter cachorros, podemos adotar cachorros, estou usando cachorro porque é o animal mais comum aí, tá bom? Mas pensando em todos os animais possíveis. Podemos ficar ofertando para abrigo de animais, para eles terem o cuidado, e tudo isso. Está sendo impregnado isso na nossa mente. E aí os casais novos, e você pode estar com esse pensamento já para o futuro, não querem mais ter filhos. Eu posso ter cachorro, porque eu vou estar fazendo a minha parte da humanidade. Não, nós precisamos ter filhos, sim. Então te prepare, jovem do futuro, para o seu casamento futuro já. Mas aí você fala assim: mas e eu, pastor? Eu já tenho filhos, eu também já tenho. Talvez você já foi até operado, você não quer ter mais filhos por várias razões, não quero questionar isso. Mas a pergunta é: como que nós vamos obedecer essa ordem ao retornarmos? Sabe como? Fazendo discípulos. Olha o que diz para nós em Mateus capítulo 28, versículo 18, você conhece a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós precisamos fazer filhos espirituais. Se tem um ensinamento que temos que obedecer é este. Para Noé foi: faça filhos, tenha relações com a sua esposa e procrie mais. E Noé fez isso, os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, fizeram a mesma coisa. Mas nós, além de fazer filhos, se já ainda não temos, carnais, de nosso sangue, precisamos fazer filhos espirituais, porque Jesus deu uma ordem para nós. Depois que Ele deu uma nova vida para nós, depois que nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador, Ele deu uma nova vida. Então vivíamos uma forma de viver e agora vivemos outras. Vá fazer discípulos. Então ao retornarmos, eu e você precisamos fazer discípulos. Precisamos. Se você não tem essa prática, você precisa tomar essa decisão hoje. Precisa tomar essa decisão antes que volte à normalidade por completo. Senhor, quando voltar à normalidade, eu vou fazer discípulos, porque a tua palavra diz que eu tenho que ser fecundo, eu tenho que multiplicar, eu tenho que encher a terra de crente. Pense assim: eu vou encher a terra de crente. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos disso. Então pense, planeje-se. Se você pode aproveitar agora as mídias,
está sendo tão usado, WhatsApp, Facebook, YouTube, é tanta coisa da mídia, está sendo usado de uma forma gigantesca agora. Por que você não aproveita esse momento para fazer discípulos mandando mensagens, mandando um áudio, mandando um vídeo, conversando por vídeo com a pessoa, ensinando a palavra de Deus, levando as pessoas a conhecer Jesus Cristo, compartilhando os nossos vídeos, compartilhando as pregações, compartilhando tudo que nós estamos tentando promover para ensinar a verdadeira palavra de Deus, para que as pessoas conheçam Jesus Cristo. Aproveite esse momento, mas quando retornarmos, nós temos que olhar com muito mais afinco para fazer mais discípulos, encher a terra. Sabe por quê, irmãos? Nessa pandemia, parece, mas só parece, que as pessoas vão ser mais humanas, as pessoas vão ser mais bondosas, as pessoas vão ser mais solidárias, só parece. Ficou mais claro ainda que as pessoas precisam conhecer Jesus Cristo. Cada vez mais ficou mais claro. Mas eu quero falar sobre isso no próximo ponto. Antes de ir para o próximo ponto, eu quero pensar só na questão de matar o homem. Porque a ordem aqui, nós não podemos matar ninguém, ok? Essa é a ordem para nós. Tá certo. Mas talvez você como crente, como cristão, fale assim, mas isso nunca vai acontecer conosco. Nós nunca vamos desobedecer a ordem. Ótimo. Espero que você nunca mate de fato ninguém, né, literalmente falando. Mas sabe como nós, os crentes, os cristãos, podemos matar alguém? Acompanhe Mateus capítulo 5, versículo 21 em diante. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, trazeres ao altar a tua oferta, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. E o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Eu e você não temos a mínima intenção de matar alguém fisicamente, mas podemos matar com as nossas palavras. Jesus pega esse ensino aqui. Lógico que ele cita a lei nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo 3, ou Deuteronômio capítulo 5, versículo 17, que diz lá, não matarás. Você conhece os 10 mandamentos. Não matarás. É o que Jesus diz. Ouviu o que foi dito? Não matarás. Mas ele fala que se eu se irar e você se irar contra alguém, já é como se estivéssemos matando a pessoa. Já estamos sujeitos a julgamento. Se nós nem só o fato de se irar, mas insultar uma pessoa, ofender uma pessoa, xingar uma pessoa, que é até a palavra de tolo. A palavra tolo tem aquela ideia do burro, né? Nós usamos essa palavra, o burro, o doido, o sem noção, como a juventude diz. Se você só fizermos isso, já é como se fosse o mesmo pecado de matar literalmente alguém para Deus. Então eu e você podemos matar alguém com as nossas palavras. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha o que diz para nós em Tiago 5, versículo 9 e 10. Com ela, e aqui o contexto é língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Eu e você podemos matar as pessoas com as nossas palavras. Se você antes da pandemia era alguém murmurador, alguém que gostava de xingar, alguém que gostava de blasfemar, alguém que gostava de criticar, alguém que ofendia as pessoas, era só pisar no seu calo, então está na hora de, ao retornar, mudar de vida, mudar de atitude, mudar de prática e obedecer a Deus.
Tem uma nova forma de palavreado. Tem uma nova forma de tratar as pessoas. Deixe de ser uma pessoa irada. E com a atuação do Espírito Santo em nós, podemos ser assim. Deixe de ser uma pessoa que insultava, xingamentos, palavrões às pessoas, ofendendo as pessoas. Pare de ofender as pessoas, pare de ofender o seu marido, a sua esposa, pare de ofender os seus filhos, chamando seu filho, não sei se é o seu caso, espero que não seja, chamando ele de burro. Nossa, você não sabe nada. Pare com isso. Mude de atitude. Porque você até não vai matar as pessoas fisicamente, mas vai matar as pessoas no coração, nos sentimentos, na alma. Porque com a tua boca você diz que é crente, com a tua boca você adora a Deus, como o texto diz, mas com a tua boca você está amaldiçoando as pessoas. E a função da igreja é abençoar as pessoas. Nós não queremos encher a terra de crentes, multiplicar, sede fecundos e multiplicai-vos sobre a terra. Não queremos encher a terra de crentes, então nós temos que abençoar as pessoas e não amaldiçoar as pessoas. Então, ao retornar, vamos mudar a nossa prática. E não vamos esperar o retorno, vamos mudar agora. Entre em acordo com Deus agora. Fale com Ele, fala: Senhor, muda as minhas palavras, muda o meu coração nesse sentido. Mas tem mais um ensino desta noite, que ao retornarmos, que é o terceiro, devemos conhecer a Deus. Acompanhe agora dos versículos 8 a 17 do capítulo 9. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca, com todos os animais da terra, estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da minha aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Deus, ele dá ordens para Noé de se multiplicar, comer animais, mas não comer o sangue, tudo isso. Mas ele estabelece uma aliança. Lembra que lá no comecinho do texto, do capítulo 8, né, versículo 22, enquanto durar, não deixará de haver, não vou matar, né, versículo 21, não vou matar mais todo ser vivente. Então agora Deus vai explicar como que é essa aliança, como é esse compromisso dele. Ele fala que ele está estabelecendo um compromisso com a humanidade e com todos os animais. Todos, o texto diz todos, quando toda criatura vivente da terra, ele estabelece um compromisso. Nunca mais traria o dilúvio sobre a terra. Nunca mais. E para selar esse compromisso, para deixar uma marca desse compromisso, ele fala: vou colocar no céu um arco, que hoje chamamos de arco-íris. Então Deus fala: todas as vezes que eu ver o arco-íris nos céus, eu me lembrarei, numa linguagem bem humana, pensando em nós, do meu compromisso. E não vou deixar a terra ser destruída por água de novo. E Deus fala que esse compromisso é com todos, e com Noé, e com a sua família. Deus faz compromisso, olha que maravilha. Deus faz uma aliança com Noé. Isso nos leva a ver que nós precisamos conhecer Deus. Precisamos conhecer as suas alianças, as alianças que ele fez com o homem, as alianças que ele fez conosco, para saber quantas promessas ele tem. Deus vê, lembra que Deus falou: não adianta, a humanidade é má, o homem é mau, e sempre será assim. Lembre-se que Deus também já prometeu Jesus nessa história. Mas ele fala assim: Noé, não adianta, eu não vou mais destruir a terra com dilúvio. Já um primeiro ensino aqui, meus irmãos.
você gosta de ouvir os cientistas, não é? Nós gostamos de ver, né? Sei lá, Discovery Channel, qualquer coisa parecida, falando das geleiras, falando da camada de ozônio, não é isso? Meus irmãos, ou a ciência está certa, ou Deus está certo. Porque se Deus falou que nunca mais traria dilúvio sobre a terra, então não vai acontecer o que os cientistas têm dito, que vai derreter as geleiras e vai inundar o mundo. Então ou os cientistas estão certos, ou Deus está certo. Aí cabe a você em quem acreditar, porque eu acredito em Deus. Eu confio na promessa de Deus. E todas as vezes que eu vejo o arco-íris no céu, eu lembro desse texto. Deus tem um compromisso conosco. Deus tem um compromisso com a humanidade. Deus tem um compromisso com todas as criaturas da terra. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Deus que nós vamos adorar quando retornarmos. Esse é o Deus que nós vamos servir quando retornarmos. O Deus que faz aliança com um homem que é mau. Noé era perfeito? Lógico que não. Os filhos de Noé eram perfeitos? Lógico que não. Se nós fôssemos ler o texto aqui, nós vamos ver que logo que eles voltam à vida normal ali, o seu filho Cam brinca, né, zomba do pai que está nu lá, e Noé está bêbado. Noé e nem os seus filhos, nem as suas esposas eram perfeitos, mas Deus faz uma aliança com eles. E fala, Noé, pode ficar tranquilo, nunca mais eu vou destruir a terra do jeito que eu fiz. Meus irmãos, esse é o Deus que eu e você vamos continuar adorando e servindo. Esse é o Deus que nós precisamos conhecer. O Deus que faz aliança comigo e com você. O Deus que promete e cumpre as suas promessas, porque essa conversa com Noé já tem mais de 6.000 anos de história. Sabia? Porque Noé vive 4.000 anos antes de Cristo. Então, um compromisso que ele está estabelecendo e que ele está cumprindo há 6.000 anos. Nunca mais aconteceu a destruição de toda a vida da terra. Nunca mais. E baseado na promessa de Deus e conhecendo o Deus que nós servimos, nunca mais vai acontecer isso. Não vai. Deus promete o que cumpre. Esse é o Deus que eu e você vamos retornar à nossa vida. Então olhe para o nosso futuro. Talvez você esteja pensando, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou proceder? Como que eu vou agir quando tudo voltar ao normal? Quando a pandemia acabar? Veja, você vai por isso que a nossa função, a nossa motivação deve ser essa. Eu vou adorar a Deus independente do que aconteça. Porque lembre, Noé vai viver uma nova vida e ele nem sabe como vai ser essa nova vida. Ele vai ter que começar essa nova vida baseada nas promessas que Deus está dando para ele. Talvez, vamos imaginar, o texto não diz, mas será que Noé pensou assim, rapaz, será que Deus não vai mandar uma chuva de novo para destruir tudo? Acho que eu vou deixar essa porta da arca meio aberta, porque de repente qualquer coisa, eu caio para dentro de novo. Será que ele não pensou assim? É sua imaginação, é claro. Mas Deus falou para ele, Noé, fica na paz. Fique tranquilo, pode viver na terra, que dilúvio eu não trago mais. Nunca mais vai acontecer. Meus irmãos, Deus tem tantas promessas para mim e para você. Sabe, eu vou mostrar para você, eu quero que você leia, acompanhe aí, Apocalipse capítulo 4, versículos de 1 a 3. Olha o que diz lá. Olha, diz, 4, 1 a 3. Depois destas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Meus irmãos, essa história aqui de Apocalipse, se você conhece um pouquinho de Apocalipse, no capítulo 1, Jesus vem falar com João Batista, o apóstolo João, que está preso na ilha de Patmos, começa a conversar com ele. No capítulo 2 e capítulo 3 tem as cartas para as 7 igrejas da Ásia. No capítulo 4, Deus fala, Jesus fala para João, o apóstolo João, sobe para aqui, quer dizer, vem para o céu, que eu vou te mostrar as revelações do céu agora. Essa é a ideia. Por isso que ele fala, sobe para aqui, e eu te mostrarei o que vai acontecer no futuro agora.
Sabe o que eu quero destacar nesse texto? Porque Deus está no seu trono, está lá tem os seres celestiais adorando e tudo isso, mas ao redor do trono há um arco-íris. Meus irmãos, sabe o que isso mostra para mim e para você? Que Deus está sentado no seu trono de glória, lá nos céus. Louvado seja Deus, adorado o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E lá tem um arco-íris para Deus, na nossa visão humana, olhar para o arco-íris e lembrar do compromisso que Ele tem comigo e com você. O compromisso que Ele tem com a humanidade de nunca mais destruir a terra com o dilúvio de novo. Olha o Deus que eu e você servimos. Olha o Deus como é maravilhoso. Um Deus que cumpre as suas promessas. O Deus que é fiel. Esse é o nosso Deus. Dá para imaginar? É como se Ele colocasse um lembrete na tela do computador, né? Não é isso? Nós não colocamos lá um lembrete? Né? Um flip chart, não é isso? Um stick lá, uma coisa lá para lembrar do nosso compromisso. Deus tem um arco-íris em volta do seu trono para lembrar do compromisso que Ele tem desde Noé, a aliança que Ele se comprometeu com Noé. Esse é o nosso Deus. E é por isso que ao retornar, eu e você temos que estar mais do que desejosos de conhecê-lo. Mais do que desejosos de saber quem é esse Deus. Eu e você precisamos saber disso. Meu irmão, eu não sei como tem sido a sua prática na pandemia. Pensando em nossa igreja, os irmãos da nossa igreja que estão assistindo esse culto, porque de repente você é de outra igreja e está assistindo, mas cabe a você também essa exortação e esse ensino. Eu não sei como tem sido a sua prática, mas você tem buscado conhecer Deus? Quando você recebe os vídeos, os links dos vídeos dos cultos de nossa igreja, você faz questão de assistir, ou você deixa para depois e quem sabe até esquece? Porque, irmão, nós não estamos pregando só por pregar, estamos pregando para revelar quem é Deus de verdade. Você tem se dedicado à oração, você tem se dedicado à leitura da palavra de Deus para conhecer mais a Deus? Tem se dedicado aos estudos da palavra de Deus para conhecer mais a Deus? Então, meu irmão, se você tem feito isso, glória a Deus, porque você está no caminho certo. Mas se você não tem feito, para agora. Ao retornar, você tem que estar com esse desejo, com essa decisão. Eu preciso conhecer o Deus que eu sirvo. Eu preciso conhecer o Deus que vai me dar confiança, vai me dar segurança e que vai me proteger, que vai me dar forças para sair para a rua e vencer o mundo. Porque Jesus disse que Ele já venceu o mundo. Creia nisso, viva isso. Conheça o Deus que é tão fiel. Porque aí sim você vai saber viver na nova realidade de vida que viveremos. É assim que nós precisamos enfrentar. É assim que precisamos retornar ao Senhor. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Lembra que eu falei que Deus faz compromisso com pessoas que são más? Ele falou, desde a sua mais tenra idade o ser humano é mau. Não tem jeito. E essa é uma realidade. Lembra que eu falei que nós... diante da pandemia, diante de tanta morte, né, tanta reportagem de solidariedade, de ajuda, de amor ao próximo, a humanidade vai melhorar, as pessoas vão melhorar, as relações vão se estreitar porque nós estamos sentindo falta uns dos outros, né? Não é isso? Não. O que eu tenho muito visto nas reportagens é o homem sendo mais pecador ainda. Lembro de uma reportagem que eu vi alguns meses, não lembro que mês, mas algum tempo atrás, na África do Sul, quando começou a reabertura da vida na África do Sul, não lembro a cidade, nada disso, mas a reportagem destacou que foi feita uma fila gigantesca, na nossa linguagem aqui, eu não lembro a linguagem que eles usaram lá, mas numa adega, numa fábrica de bebidas. Porque as pessoas, acabou a pandemia, eu quero beber. Eu quero encher a cara. Será que elas estão procurando Deus? Ou estão procurando a cachaça na nossa linguagem brasileira? O que eu tenho visto é isso. Aqui em São Paulo, pensando na nossa realidade de São Paulo, as coisas estão se abrindo, né? O comércio está abrindo e tal. A gente vê um monte de gente na rua. A gente vê gente agora fazendo festa, e mesmo na pandemia, quando estava tudo fechado, todo mundo fazendo festa, fazendo churrasco, fazendo algazarra, os bailes funks.
Cadê a humanidade mais perto de Deus? Cadê a humanidade pensando no próximo? Cadê a humanidade mais solidária? Eu não estou vendo isso. Lógico que tem pessoas que estão fazendo isso. Lógico que surgiram muita solidariedade, não estou negando que surgiu sim, muitas pessoas ajudando ao próximo, claro que surgiu, mas o que eu estou visto muito é pecador sendo cada vez mais pecador, é só isso. E sabe o que eu vou dizer para você? Eu não vou falar sobre Apocalipse, mas Apocalipse vai acontecer muitas coisas, muitas desgraças que nem se compara à pandemia que nós estamos vivendo. Se a pandemia trouxe para nós desgraças, pense em Apocalipse elevada a centésima, sei lá do que, tá bom? Vou ler para você Apocalipse 9, versículo 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Essa é a humanidade. Isto somos nós. Pensando no contexto de Apocalipse, é depois que acontece o derramamento das taças, das pragas, de toda aquela destruição, uma terça parte dos rios contaminado, do mar contaminado, da vegetação, só desgraça. Se você ler o Apocalipse, você sabe, só destruição. O final dessa destruição diz exatamente isso, nem assim se arrependeram. Então, sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que sofrer, passar por pandemia, passar por desgraças, não torna o homem melhor. Nem assim se arrependeram de ser assassinos. Quantas mortes nós vimos agora na pandemia? Quantos assassinatos, quantas agressões às esposas, quantas mortes de crianças e muito mais. Nem das suas feitiçarias, quantas pessoas fazendo as suas feitiçarias aos seus deuses falsos, nem da sua prostituição, quantas pessoas fazendo baile funk, se prostituindo para a torta direito, nem dos seus furtos, quantas pessoas roubando, meus irmãos, pessoas que estavam desviando máscaras dos hospitais, pessoas desviando medicamentos dos hospitais, roubos, pessoas fazendo licitações fraudulentas de respiradores, um respirador que poderia salvar a vida de alguém, e eles fazendo licitação, comprando com valores absurdos, para quê? Para ganhar dinheiro. Essa é a humanidade, e isso sou eu e você. O homem é mau sempre, mas mesmo assim, Deus faz aliança conosco. Conheça esse Deus, um Deus que ama o homem acima de qualquer coisa, um Deus que ama eu e você que somos pecadores, mas um Deus que ama essa humanidade, um Deus que quer salvar essa humanidade, um Deus que quer usar a mim e a você para fazer discípulos, abençoar a terra, ser uma bênção nessa terra. Por isso que ao retornarmos nós temos que ser bênção nessa terra. Nós estamos recebendo as bênçãos de Deus para abençoar outros. Pense nisso. Tome essa decisão: ao retornar eu vou abençoar, eu vou falar para as pessoas quem é Jesus Cristo. As pessoas precisam, irmãos, as pessoas precisam, mais do que uma cura, mais do que acabar os problemas da humanidade, mais do que acabar a pandemia, todos nós e as pessoas precisam de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos, para que Ele faça alianças. Conosco Ele já tem aliança, mas com você que talvez está ouvindo essa mensagem e não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele quer fazer uma aliança com você. Ele quer fazer uma aliança com você. Ele quer te salvar. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer que você olhe para a verdade da palavra de Deus, que mandou por amor a nós, amor a mim, amor a você, que nós somos esses pecadores aqui, que gostamos da prostituição, dos assassínios, das feitiçarias e dos furtos. Se não praticamos, até às vezes apoiamos, ou da corrupção, ou do ódio, ou da matança, ou qualquer coisa parecida.
Ele quer que eu e você saiba dessa verdade, que Jesus Cristo veio ao mundo, se tornou um homem, morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Essa é a aliança, esse é o compromisso. Noé não sacrificou um animal, lembra disso? Jesus foi sacrificado na cruz por nós. Noé estava adorando a Deus e Jesus adorou a Deus, sendo o sacrifício perfeito na cruz por todos os pecados meus e seus. Aceite Jesus, acredite em Jesus, aceite Ele como Salvador da sua vida. Esse é o Deus. Conhecer a Deus não é só para mim que sou crente, mas é para você também que não conhece Jesus. Conheça esse Deus maravilhoso. Conheça esses compromissos, essa aliança que Ele fez. Talvez você nem conhecia essas histórias aqui de Noé. Talvez você ouviu filmes ou qualquer coisa sobre Noé, mas alguns detalhes que eu ressaltei você nem sabia. Você não sabia desse compromisso do arco-íris lá no trono de Deus, para ele relembrar do compromisso dele. E sabe quem está lá no céu, à direita de Deus do Todo-Poderoso? Jesus Cristo. E sabe que quando Deus olha para Jesus, o que Ele vê? As marcas nas mãos e as marcas nos pés e do lado. Sabe para quê? Para lembrar que Jesus morreu na cruz para pagar os meus e os seus pecados. Esse é o compromisso. Nessa nossa forma humana de pensar, ele olha para Jesus e fala assim: eu tenho um compromisso com todos que acreditam em você, eu vou salvá-los. Por isso que Jesus diz lá para nós em Mateus 28:20, eis que estou convosco, e eu vou vir buscar vocês. Esse é o nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor com mais um cântico. Olá, nós estamos aí no mês de julho, nosso último culto presencial foi no dia 8 de março, já fazem muito tempo, e então nosso desejo é que você esteja clamando aí para que possamos estar retornando aos cultos presenciais o mais rápido possível. De certa maneira, eu peço uma oração toda especial por sabedoria para o conselho pastoral, em saber as medidas, os passos necessários para que nós possamos estar planejando o nosso retorno de uma forma processual, tá bom? Nós contamos com a sua oração. Também você pode presenciar aí esse mês de junho, os nossos missionários dando testemunho. Nós pudemos trazer um vídeo de cada um deles e por 3 meses nós pudemos dar uma oferta a mais para cobrir outras igrejas que não estão podendo neste momento auxiliá-los. Então agradeço o seu compromisso financeiro com os nossos missionários e agradeço também o seu compromisso financeiro com a igreja, tá bom? Continue fazendo os seus depósitos ou transferências bancárias, nos dados da igreja que vai se seguindo aí, tá bom? E pode entrar em contato com os nossos tesoureiros para poder tirar qualquer dúvida e juntos nós continuarmos aí honrando os nossos compromissos financeiros, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida e vamos seguir juntos, orando um pelo outro e também participando ativamente naquilo que é possível de uma forma remota na IBVN. Que Deus seja com você. Somos raça eleita, adore a Deus conosco. Sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa
É isso, meus amados. Depois de nós cantarmos essa canção, cantamos durante esse culto, pensando na palavra de Deus da manhã e da noite agora, vamos orar ao Senhor, adorando a Ele como Noé o fez. Não vamos sacrificar porque Jesus já se sacrificou por nós na cruz. Então nós temos essa liberdade, essa ousadia, como dizem Hebreus, de entrar nos santos dos santos para adorá-lo. Então vamos fazer isso. Maravilhoso Deus, muito obrigado pelo quem o Senhor é, pela tua grandiosidade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Nós te louvamos porque um texto como esse nos encoraja a olhar para o Senhor e acreditar no Deus maravilhoso que nos ama tanto, que faz compromisso com nós, pessoas pecadoras, pessoas infiéis, pessoas que falham, pessoas que te desapontam, meu Deus. Mas o Senhor é tão misericordioso, que o Senhor nos ama tanto, que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz para pagar os nossos pecados. Obrigado, Deus, porque hoje nós podemos começar a visualizar o retorno, a volta de uma vida normal. As pessoas aos poucos, muitos de nós já estamos voltando aos trabalhos presenciais, voltando à rotina presencial do dia a dia, podendo sair de casa, ir e vir. E nós hoje como igreja estamos começando a visualizar a volta aos cultos presenciais. Então, meu Deus, muito obrigado, porque isso alegra o nosso coração. Se Noé ficou alegre ao sair da arca e pisar na terra firme, nós vamos nos alegrar, não vemos a hora de se alegrar em poder pisar, a igreja pisar nesse local aqui, no nosso caso que nós nos reunimos aqui, outros irmãos que estão assistindo esse culto, pisar lá nas suas igrejas, lá naquele local onde eles se reúnem, para poder te adorar juntos, poder te adorar em comunhão, poder em um só canto te render louvores, Deus. Então louvado seja o teu nome. Mas esse texto, Pai, a tua palavra nos encoraja hoje a continuar tendo uma vida de adoração, e se não temos, a começar uma vida de adoração. A tua palavra diz que nós temos que te obedecer, Deus. E sabe como? Fazer discípulos. Nós precisamos abençoar o mundo, fecundar o mundo, multiplicar os crentes sobre a terra. Meu Deus, nesta pandemia, uma coisa que ficou bem evidente é que o homem continua sendo pecador. Quantas coisas erradas nós vemos. Então, Pai, as pessoas, a humanidade precisa conhecer Jesus Cristo. As pessoas precisam saber que Jesus Cristo é o Salvador. E o Senhor quer, porque a tua palavra diz que a igreja deve ir e fazer discípulos. E o Senhor quer usar a mim, usar esta igreja, a BVN, quer usar as outras igrejas, os outros irmãos das outras igrejas que estão vendo esse culto, Pai, para mostrar ao mundo quem é o Senhor, o Deus maravilhoso que cumpre as suas promessas, o Deus maravilhoso que faz um compromisso de não destruir a terra de novo com o dilúvio, um Deus que já prometeu como será o fim de tudo, que está escrito para nós em Apocalipse, mas que diz, mostrando em tantos textos, que o Senhor quer que as pessoas se arrependam, que o Senhor tem um arco-íris aí no teu trono, Pai, para lembrar dos compromissos que o Senhor fez com Noé, por exemplo. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Nós só vemos um Deus tão gracioso, cheio de graça e graça e graça. Um Deus mesmo que quando age com a sua justiça, continua sendo gracioso, continua sendo perdoador, continua sendo misericordioso, Senhor. Muito obrigado por isso. Pai, nós vamos continuar te pedindo, Pai, a tua misericórdia. Acabe, Pai, com a pandemia, Senhor. Acabe com todo esse mal em nome de Jesus. Vamos continuar te pedindo, providencia a cura. Nós já ouvimos falar de que alguém, a faculdade tal, instituto tal está fazendo vacinas, fazendo os testes. Então faça dar certo, Pai. Faça as pessoas responsáveis usar os produtos certos, ver como que se faz essa vacina e faça surgir essa vacina e disponibilize essa vacina para o mundo todo, Pai. Para nós termos saúde, para te adorar, para a tua igreja te adorar. Providencia, continue a cuidar dos profissionais da saúde, Pai. Continue a cuidar deles, protege-os, dá força, dá ânimo, dá saúde para eles. Continue a providenciar leitos, hospitais para todas as pessoas, respirador para todas as pessoas, não deixe faltar nada para ninguém, Pai. Acaba, Deus, com a corrupção e faça a saúde deste país, a saúde deste mundo funcionar devidamente, Deus, em nome de Jesus.
Faça os nossos governantes tomar cada dia as decisões certas que devem ser tomadas, Pai. Pai, abençoe a economia para que rapidamente ela volte à normalidade, para que nós possamos ter empregos, trabalhos, salários, tudo funcionando com a Tua bênção, Pai, com a Tua bênção. Mas, Senhor, continue a cuidar da nossa igreja. A igreja, claro, nossa não, que é do Senhor. Continue a cuidar da IBVN. Continue a cuidar das outras igrejas, desses irmãos que estão vindo, essa pregação, esse culto, estão Te adorando junto conosco. Faça-nos, Pai, prepare o nosso retorno. O tema é ao retornarmos, então prepare para que nós estejamos prontos para retornar, Te adorar, Te obedecer e Te conhecer, para a honra e glória do Senhor. Então, meu Deus, nos abençoe essa semana. Então que o Teu amor, grande Deus, a Tua graça, imensa graça, Jesus Cristo, e a Tua comunhão, Espírito Santo, seja com todos nós nessa semana, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Deus abençoe, amados. Deus abençoe.